agora encerrando aqui essa série sobre a lei, falar especificamente sobre o dízimo. A questão do dízimo, que também é polêmica, uns dizem por aí, não, mas tem que dar o dízimo que Jesus disse para dizimar. Aí eles tiram novamente do contexto e aplicam por uma atualidade, para uma realidade que é nossa, diferenciada, que não tem nada a ver com que o povo, especificamente o povo de Israel, vivia e de uma lei especificamente para eles. Aí querem agora pegar partes dessa lei e aplicar para como se a gente tivesse que viver hoje, sendo que a Bíblia deixa claro que o justo viverá pela fé. Questão de lei tá especificamente relacionado à nossa condição de convivência humana. Agora, para com Deus, é você crer no amor dele e depois refletir isso em sua vida. Vamos lá, a questão do que Jesus diz, que dei, que se atenham à misericórdia, ao amor, à bondade, e que também deu o dízimo, ótimo. Mas ele também, em Mateus 8, no versículo 4, quando ele cura um leproso, ele disse, vai, te apresenta ao sacerdote e cumpre a oferta que foi ordenada por Moisés. Opa, Jesus disse isso. E aí, tem que se aplicar para hoje? Hoje o negócio ainda tem que ser desse jeito? E também em Lucas, a famosa passagem dos 10 leprosos, Lucas 17:14, ele diz para os 10, vão, se apresentem para o sacerdote, ou seja, cumpra a cerimônia que há na lei, e que houve até aquele fator peculiar que foi o samaritano que voltou, o único que chegou para agradecer e dar a glória, reconhecer a Jesus e agradecer. E assim, então se fosse seguir essa linha de pensamento, quando alguém hoje fosse curado de alguma coisa, principalmente a lepra bem destacada, né, muito em Levítico, então tem que ir lá e se apresentar para o sacerdote. Se você pegar o livro de Atos todinho, não há uma só parte que diga que alguém da igreja apresentou o dízimo. Eu gosto muito de uma colocação que o Caio Fábio fez, dizendo que o dízimo é aquela partezinha do mão de vaca, do sovino, eu não lembro exatamente a palavra que ele disse. Então, o povo de Israel, se pegar capítulo 2 de Atos, os últimos versículos, e os últimos versículos do capítulo 4 mostram bem como vivia a igreja naquela época, a comunhão, o partir do pão, eram unânimes em oração, eles vendiam as suas propriedades, os seus bens. Hoje há liberdade de dar o quanto quiser. É tanto que era comum, naquela época, eles darem tudo. Aí depois havia repartiam, eles acumulavam e repartiam de maneira igualitária. É como se fosse um socialismo cristão, vou usar essa força de expressão. Então, como houve com Ananias e Safira, eles disseram ter vendido tudo, mentiram. Mas Pedro questionou, peraí, se você vendesse e trouxesse só uma parte, a outra parte não seria sua? Falou isso para Ananias, falou a mesma coisa para Safira. Hoje há liberdade de dar-se o quanto se tem no coração. É tanto que quando se fala sobre dízimo, alguns dizem, mas se não der o dízimo, vocês estão roubando a casa de Deus. Ainda falo casa de Deus. A única casa que o Senhor disse para construir foi aquele templo de Jerusalém. Foi a única. Casa de Deus hoje, mesmo naquela época, vou voltar àquela época, Deus deixa claro que o céu é o trono dele, a terra, o estrado, o apoio dos seus pés, né, usando como figura de linguagem. Então que o próprio Salomão apresentou isso, Davi,
que era casa como questão simbólica. Aí hoje falam ainda em manutenção da casa de Deus. O Lucas 11:13 diz: aqueles que pedirem o Espírito Santo do Senhor dará. E João 14:23, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E eu e meu Pai, a gente vai virar e fará morada nessa pessoa. Como diz em 1 Coríntios 3:16-17. Que a igreja, a casa de Deus, são vocês que são santos. Vocês são a casa de Deus, são morada. Confirma também no capítulo 6 do mesmo livro, que é a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 6, versículo 19, que vocês são do Senhor, vocês são morada do Deus vivo. E segundo aos Coríntios 6, 15 e 16, cita isso também. Casa de Deus é cada pessoa que pertence a Deus, que se entregou a Deus, onde o Espírito Santo veio morar no espírito dessa pessoa. Então, voltando, dízimo com manutenção. Quando Malaquias citou isso, Malaquias, baseado no Pentateuco, ele citou: vocês me roubam os dízimos e ofertas. Esse livro de Malaquias, ele deixa bem claro para quem ele está escrevendo, para os levitas, principalmente voltado para os sacerdotes, que estavam muito corruptos naquela época. Eles já estavam se divorciando sem motivos da sua esposa, estavam oferecendo ofertas defeituosas, danificadas para Deus, estavam tirando do tesouro. Então, quando pastores, sacerdotes em geral, sacerdote até esse termo é um pouco questionável, mas sacerdotes, padres, pastores, que disserem: você está roubando a Deus se não der o dízimo. Primeiro entenda, a Malaquias cita dízimos e ofertas, que eles estavam roubando nisso, e que o roubo estava sendo praticado por parte dos sacerdotes. Agora, claro, fazer uma observação: vós e todo o povo me roubam nisso aí. Mas a coisa é enfática, porque literalmente quem estava tirando, não por não dar alguma coisa, mas literalmente pegando para si, fazendo aquela mão leve, eram os sacerdotes. Então, até na questão do dízimo, hoje há liberdade para aqueles que assim souberem aproveitar a liberdade para transformar em convivência de amor e graça ao seu próximo. É uma convivência boa em edificação para as outras pessoas. Esse é o objetivo da graça. Então é isso. E encerrando, espero ter deixado bem claro. Eu vou deixar algumas outras passagens na descrição, embaixo do vídeo. A descrição é curta, depois clique em mostrar mais. Vai aparecer alguma coisas que confirmam totalmente essa questão. Nada de lei, até quando a lei vigorava, ela não trouxe salvação. O objetivo dela não era esse, era apenas mostrar para o ser humano que ele sozinho ele não consegue por méritos próprios. É para enfatizar, confirmar a graça, para mostrar que o ser humano é falho. Então, esse foi o motivo de ser da lei. O resto é conversinha, é blá 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 de senhores que dominam a palavra, dominam também. Então vamos ficar por aqui. Um abração. Tchau.